Olá, nesse vídeo eu vou comentar o capítulo 2 do livro do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, esse livro tão pequenininho e tão grandioso nas suas propostas, na sua reflexão. E é justamente o que ele está propondo para nós, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje nesse capítulo, que vai tratar sobre os princípios do conhecimento pertinente, né? Ele vai dizer, então, que existe um conhecimento que é o conhecimento adequado para essa educação do futuro, para esse tempo que a gente vive. E esse que ele chama de educação pertinente precisa estar relacionado com alguns fatores que ele desenvolve ao longo do capítulo, né? Primeiramente, eu gostaria de salientar para vocês o seguinte: para que o conhecimento pertinente ele aconteça, é necessário, primeiro, que nós tenhamos acesso às informações. Né? Claro, parece uma coisa óbvia que a gente vive num mundo da internet, que as informações estão na palma da mão, mas isso não é uma realidade de fato. Ainda existe muita gente que a informação ela não chega, ou não chega de uma maneira apropriada, ou não chega de uma maneira inteligível. Então é necessário que haja acesso às informações. E o segundo, é necessário que a gente saiba, nesse mundo de informações tantas, que a gente saiba e consiga organizar essas informações dentro de nós. E depois de organizá-las, que a gente saiba articulá-las. Basicamente esse é o pensamento do Edgar Morin. É muito importante que a gente entenda que esse organizar não é o mesmo que o separar, como a especialização do conhecimento nos tempos modernos. Não é uma separação do conhecimento em áreas específicas e restritas, porque é justamente isso que nós temos que superar na educação. Nós temos que superar uma especialização que esteja desconectada com outros saberes. E aí esse organizar, ele envolve também uma conexão. Então, para fazer aqui um paralelo, uma analogia, uma comparação, eu, vez ou outra, organizo aqui minha estante de livros. Separo por assuntos, por áreas, de acordo com aquilo, a forma que eu acho que é a melhor forma de organizar. Mas, vez ou outra, eu paro aqui diante da estante e eu vejo que os livros estão transitando em espaços diferentes daquele que eu arrumei primeiramente. Então, por que isso acontece? Porque os assuntos, eles dialogam entre si. Os livros conversam com outros livros de assuntos separados, né, que foram previamente separados numa estrutura de organização. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa fazer para desenvolver esse conhecimento pertinente. A gente precisa separar os assuntos, porque se a gente não separar, a gente não consegue se localizar nesse mundo de informação que a gente vive, e a gente precisa ter a capacidade de estar sempre dialogando com esses conhecimentos todos. Quando a gente dialoga demais, de vez em quando eu vejo que tem muito livro conversando com outros livros e fora do lugar, eu vejo que é hora de voltar a organizar esses livros para que novas conversas sejam feitas, porque se a bagunça se instaura, se não há organização, não há também a construção desses diálogos de maneira proveitosa. Isso é uma analogia, claro que não está no capítulo do Edgar Morin. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa considerar alguns aspectos, né? Primeiro, entender que o conhecimento ele tem um contexto, né? Então, vamos pegar aqui a educação, né? Entender a educação. Se a gente vai compreender a educação, obviamente que
quando a gente fizer isso, a gente vai relacionar um contexto, né? O contexto que eu fiz parte, né, da minha formação, na minha atuação profissional, aquilo que eu conheço, né? Isso é o contexto. O conhecimento ele precisa ser contextualizado. Então, se não há contextualização, dificilmente a gente avança no conhecimento. O conhecimento ele não pode, enfim, toda a conversa do Edgar Morin vai dizer o conhecimento ele não pode se isolar. Ele tem que comunicar com outros conhecimentos, e um conhecimento muito importante é o contexto no qual aquele conhecimento se apresenta, né? E que o conhecedor tem, é o contexto de vida, é o seu mundo. Porém, o mundo do conhecedor, ele não é o mundo inteiro. O mundo do conhecedor é uma parte do planeta que nós não conhecemos totalmente, mas que a gente deve também se esforçar para conhecer. Porque nós vivemos numa era planetária. Nós vivemos numa era tecnológica sem que a tecnologia rompeu as fronteiras, né? Dos meios de transportes rápidos. Então, nesse tempo da tecnologia, das mensagens instantâneas, das notícias instantâneas, nós precisamos estar conectados a um mundo global. A gente precisa ter uma inteligência planetária. Então, aquele conhecimento que eu relacionei, que eu pus para dialogar, para conversar com o contexto primeiro que ele tinha, agora precisa sair do seu mundo e conhecer outros mundos nas experiências desse planeta. E aí, quanto mais a gente conseguir trazer do mundo global para a experiência local, mais a gente vai conseguir compreender a parte. Quanto mais a gente entende a parte, o movimento inverso também é real. Quanto mais a gente entende a parte, mais também a gente vai compreender o planeta. O terceiro elemento é a gente saber reconhecer que o conhecimento ele é multidimensional, ou seja, há muitos aspectos a serem considerados. Então, se eu estou analisando a educação dentro do meu contexto, trazendo conhecimentos de outros contextos mundiais, eu preciso também compreender que essa educação que eu estou olhando, ela não tem apenas uma dimensão. Ela tem a dimensão humana, ela tem a dimensão acadêmica, ela tem a dimensão social, ela tem a dimensão relacional, ela tem a dimensão dos profissionais da educação, ela tem a dimensão política, das políticas educacionais. Então a gente precisa compreender que há muitos aspectos a serem considerados nessa multidimensionalidade daquilo que a gente está conhecendo. Quando a gente chega nesse ponto de reconhecer que o particular ele é múltiplo, de que aquilo que a gente está pensando, que a gente está analisando, ele é uma parte de algo muito maior e muito vasto e muito diverso, a gente está desenvolvendo o pensamento complexo, que é a grande proposta do Edgar Morin. Então, a capacidade de desenvolver essa inteligência pertinente, esse conhecimento pertinente, é também desenvolver esse pensamento complexo. É ter a capacidade de olhar para aquele ponto que a gente está conhecendo, que a gente está se dando conta pela primeira vez e conseguir reconhecer as multidimensões que fazem parte dele. Reconhecer
que ele está dentro de um todo muito maior do que ele e reconhecer o contexto no qual ele se dá. É complexo, mas é o desafio da educação, segundo Edgar Morin, para o tempo que a gente vive. E aí, para encerrar, eu gostaria de falar algumas coisas, né? É importante para desenvolver também essa inteligência que é trabalhada pelo autor, que ter essa inteligência não é ser um detetive para sair encontrando o que encaixa em que, não é ser um. Não é isso. É ser um curioso pelas novidades, é ter essa capacidade, como ele disse, de organizar tantas informações que chegam até nós e que nós acessamos, e organizá-las de uma forma que elas possam ser mobilizadas, ou seja, que elas possam ser móveis, fluidas, que elas possam se movimentar dentro de nós. E como agentes da educação, nós precisamos estimular e despertar essa curiosidade, essa organização mental e essa mobilização mental. Ok? Então foi um resumo sintético do capítulo 2. Muito obrigado pela atenção.